O amor de Deus é grande, né? O amor de Deus nunca deve ser medido por medidas humanas. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Graças a Deus. Eu, pensando nisto, eu lembrei-me daquela passagem bíblica em que Pedro havia negado Cristo por 3 vezes. Depois Cristo teve um encontro com Pedro e formulou uma pergunta a Pedro. Jesus repetiu a pergunta, não é? 3 vezes. Pedro, tu me ama? Pedro disse, Senhor, eu te amo. Jesus disse, apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me ama? Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Aí Pedro ficou assim um tanto calado, né? E disse, Senhor, tu sabe tudo. Então, meus queridos, naquele momento Pedro estava dizendo, Senhor, se eu te amasse como o Senhor me ama, eu não teria te negado. Eu tiro daqui uma lição que a qualificação básica para nós fazermos a obra de Deus é o amor a Deus, é o amor à obra de Deus, é o amor por aquilo que nós fazemos para Deus. Interessante que naquele momento Jesus não perguntou, Pedro, tu está arrependido? Jesus não perguntou, Pedro, tu já analisou o quanto foi grave o que tu fez? Ele tinha negado por 3 vezes, Jesus fez a pergunta por 3 vezes. Mas Jesus não perguntou nada disso, porque Jesus sabe que se ganhasse o amor de Pedro, conseguiria tudo de Pedro, conseguiria a sinceridade de Pedro, conseguiria a fidelidade de Pedro, conseguiria o arrependimento de Pedro, porque o amor é a qualificação básica para nós fazermos a obra de Deus. Você, meu querido, que está trabalhando aí, sofrendo, fazendo a obra de Deus, está preocupado, às vezes não tem dormido à noite, fique tranquilo. Se verdadeiramente você está fazendo a obra de Deus com amor, Deus é contigo. Deus é contigo. Você vai conseguir tudo deste povo, porque essa é a qualificação básica para nós fazermos a obra de Deus. E tem mais, quando Deus te separa para o ministério, te chama para o ministério, não é porque Ele está querendo a tua ajuda, é porque Ele está querendo te ajudar. Naquele momento, quando Pedro foi separado para o ministério, porque quem apacenta é pastor, não é? Aí Jesus deu uma promessa para ele, dizendo, Pedro, quando o homem é novo, ele se arruma, vai para onde ele quer, mas quando fica velho é diferente. Ele vai para onde os outros querem. Meus amados, Deus estava dando uma promessa a Pedro diante daquela confirmação de Pedro. E Pedro acreditou nisso, de só morrer velho. Então, a gente vê em Atos dos Apóstolos, quando Pedro estava preso, aí o Herodes já tinha matado o Tiago, e às vezes você fica a pensar, pastor, mas o Tiago morreu. Deus não livrou Tiago. E eu digo a você, livrou sim. É porque uns Deus livra para estar com ele na glória.
e outros Deus livra para estar com a igreja. E com Pedro foi assim. Quando Pedro estava lá no último dia, já para ser morto por Herodes, a Bíblia diz que houve uma manifestação de Deus dentro daquele cárcere. Houve ali uma forma teofânica, né? Ali uma manifestação física de Deus através de um anjo. E naquele momento a gente observa que Pedro estava dormindo. Ele até achou que era uma visão que ele estava vendo. Agora eu pergunto a você, você conseguiria dormir se você tivesse certeza que iria morrer no dia seguinte? No projeto de Herodes, Pedro ia morrer no dia seguinte, mas o de Deus, Pedro ainda ia viver muito, porque Deus tinha dado esta promessa a Pedro. E Pedro acreditou nesta promessa, tanto é que ele estava dormindo. Eu quero dizer a você, meu amigo, que Deus está atento aos mínimos detalhes da sua vida, bem como estava atento aos mínimos detalhes da vida de Pedro. Pedro ia saindo, naquele momento ali no cárcere. Aí, naquele momento, o anjo diz: "Ei, Pedro, volta, calça as sandálias." Bem que Pedro poderia ter saído descalço. Aquilo é o mínimo detalhe, mas Deus estava atento. E Deus se importa com os mínimos detalhes. Pedro calçou, já ia saindo. "Pedro, essa capa é tua, né, meu filho? Veste a capa." Mínimos detalhes. Deus estava atento aos mínimos detalhes da vida de Pedro e se importa com eles assim como se importa com os nossos. Está atento. Deus está atento, meus queridos, de tudo que se passa no seu ministério. Deus está atento aos mínimos detalhes. Deus está se importando com você e se importando com os mínimos detalhes da sua vida. Você que está aí num campo, às vezes sofrendo, fazendo a obra de Deus com dificuldade, não temas. Você tem promessa de Deus e Deus se importa com você. Que Deus nos abençoe grandemente. Com certeza somos mais que vencedores. Um abraço, meu querido.